canal Baú, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que jogou nesta sexta-feira pela quarta rodada da Copa do Nordeste, sexta de carnaval, mais conhecido como ontem. O Bahia foi à cidade de Alagoinhas pegar o Carcará lá no Carneirão e saiu com triunfo, acabou vencendo, mas não convencendo. Mais uma vez o Bahia saiu atrás do placar. Aliás, já deveria combinar com os adversários do Tricolor e dizer assim, ó, o placar vai ser 1 a 0 para o adversário, porque aí você já tem mais tempo para acordar no jogo, para correr atrás do triunfo, correr atrás da virada, coisa que já aconteceu pela quarta vez nesta temporada. Teve uma, inclusive, que acabou nem conseguindo o triunfo contra o Ferroviário. O Bahia saiu também atrás do placar, conseguiu a virada, mas no finalzinho acabou tomando o gol de empate, coisa que ia acontecendo de novo nesse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, onde o Marcos Felipe tem aí 90% de contribuição nesse triunfo, porque foi um tirambaço, a queima-roupa que ele levou e ele acabou espalmando a bola e não dando chance para o adversário. Quem deu muita chance para o adversário foi a nossa zaga. Nós entramos no jogo sem zagueiros, foi um time bastante modificado, mas entramos sem zagueiros. O Renato Paiva até fez uma mudança, tirou o David Duarte, colocou o Marcos Vitor, mas a gente vai precisar de mais rodagem do Marcos Vitor para a gente ter uma avaliação mais precisa. Com relação ao Raul Gustavo, acho que a gente não precisa de mais rodagem não, dá para ver muito claramente que o cara é ruim e que vai ser difícil ele melhorar, porque todo jogo ele está cometendo uma braga. Nesse jogo a gente não pode dizer que foi culpa individual do Raul Gustavo, porque o lado que ficou desprotegido foi o lado do Matheus Bahia, porque quando o cara vem caminhando pelo meio com a bola, fica os 4 cabeços pequenos olhando para a bola e esquece o cara indo na sua direção direita, na direção direita dele, na lateral esquerda do Bahia, sozinho, livre, leve e solto. Borel olhando para a bola do lado esquerdo, não tinha o que fazer muito. O Marcos Vitor e o Raul Gustavo olhando para a bola e o Matheus Bahia olhando para a bola ao invés de acompanhar o cara que estava ali jogando. Quando o cara recebe a bola, ele fica marcando a distância, o cara chuta até fraquinho. Eu achei até que foi um chute fraco, ninguém interceptou, o goleiro do Bahia acabou aceitando o chute. Não foi falha do Marcos Felipe, lógico, 1 a 0 para o Carcará, e se fosse na Fonte Nova, esse time já teria sido vaiado naquele momento. Naquele momento ali eu tinha certeza que a equipe ia ser vaiada. Não sou contra a vaia, mas também acho que vaiar o time durante o jogo é complicado, até porque se você for olhar, olha aí, o Bahia fez mais uma vez uma virada, talvez até pela pressão de ter tomado o gol. O Bahia conseguiu com quem? Com o Jacaré, com o criticado Jacaré, com o muito útil ainda Jacaré, que entrou nessa partida porque o Biel não teve condições de jogo, acabou sendo substituído. Assim também aconteceu com o Juaner Chaves, e por isso que o Matheus Bahia também entrou nessa partida. E o Jacaré recebe um passe do senhor Kaique, uma assistência do senhor Kaique, que mesmo caindo, ele ainda conseguiu chutar, tirando do goleiro e fazendo o seu primeiro gol na temporada. Isso foi importante, inclusive, para melhorar o ânimo do Jacaré, que vinha de algumas partidas muito ruins, mas está se mostrando um cara que ainda é útil. A Série B ainda é útil, e quando eu falo a Série B ainda é útil, porque os remanescentes da Série B ainda são muito úteis. Você vê que o Mugni entrou nessa partida e segurou muito a onda ali como volante, coisa que o Diego Rosa não vinha fazendo, e o senhor Mugni entrou também no jogo e muito útil, assim como o Borel, que voltou a ser titular no lugar do Cicinho e fez uma ótima partida. Só que o Borel, ele se contunde com a facilidade, aquele chassi de grilo dele, eu acho que desfavorece muito o futebol dele. Devia fazer a mesma coisa que o André fez aí. O André, você vê que o André, quando ele começou no Bahia, ele era bem magrinho também, não na mesma pegada do Borel, mas ele pegou corpo. Você vê que ele já tá parecendo um cara mais bombadinho.
o André Dominique, que voltou da seleção, mas não foi integrado nesse time. E eu acho que tem que dar uma folga mesmo, cara. O cara não é uma máquina, não. Acabou de desligar da seleção brasileira, já liga pro Bahia. Eu acho que ele tá com moral de merecer aí umas folgas. O Bahia tá precisando do trabalho dele, mas o cara também precisa ter descanso para poder voltar 100% e trocar de chave e ligar o tricolor de aço. O fato, Rasta, é que o Borel fez uma boa partida, se contundiu, entrou o Cicinho, e o Cicinho, curiosamente, também fez uma boa partida. Inclusive, ia fazendo um golaço, ele dá um banho de cuia no cara e pega de primeira, mas a bola vai pra lua. Se fosse no gol, ia ser o gol mais bonito do ano, não tenho dúvida, porque foi uma bela pintura, só que não foi concluído com perfeição. O Bahia conseguiu virar a partida com o Kaique que também ajudou bastante nessa partida. Ele vem também fazendo péssimas partidas. Neste jogo ele foi bastante útil. O primeiro gol foi com assistência dele, o segundo gol ele recebe uma bola e tenta tirar do goleiro, mas não foi preciso, porque a bola bateu no adversário e encobriu o goleiro. Foi o segundo gol do Bahia, e assim o Bahia terminou o primeiro tempo com o placar a seu favor, coisa que não estava acontecendo. O pior na partida para mim foi o Raul Gustavo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo também não ajudou muito. Teve uma falta que ele fez no jogador do Atlético de Alagoinhas, um que já jogou até no Bahia, eu esqueci o nome dele, o Custódio, o sobrenome é Custódio, o primeiro nome é Gustavo Custódio, já jogou no Sub-23 do Bahia. Ele faz uma falta que, se fosse na área, era pênalti. Ele larga o bração assim, ó, o braço dele, ele larga tão desengonçado que o braço bate 2 vezes na cabeça do jogador do Atlético de Alagoinhas. Uma vez no pescoço e uma outra na cara. Aquilo ali era para cartão amarelo no mínimo. E se fosse na área seria pênalti. Como é que o zagueiro vai defender a bola daquele jeito? O pior de tudo é que um cara que é grande, que pode usar só o corpo para poder fazer a proteção da bola, ele vira parecendo uma aranha caranguejeira com os bração para cima. Isso é preocupante porque mostra que é um cara que não tá ligado da colé. Chegar na área e vai fazer uma parada daquela dali, pênalti pro adversário. O pior em campo para mim, e já vem sendo pior em campo em muitas rodadas. O nosso esquema de zaga ali, o meu setor de zaga não vem bem. Eu acho que nenhum desses zagueiros que tá aí amarra a chuteira do Gabriel Xavier. Espero que o Gabriel Xavier se recupere a ponto de voltar a ser titular, porque não vai ter como esses caras amarrar a chuteira do Gabriel Xavier. E aí é a Série B, mais uma vez, mostrando a sua cara. É a Série B, mais uma vez, mostrando sua cara. O Danielzinho, que também não foi relacionado para ser titular e acabou entrando ao decorrer da partida. O Patrick Verón teve a sua chance de ser titular. Não foi aquele cara buliçoso tanto quanto foi o Borel, mas ajudou também bastante. Teve lances importantes com ele, mas acabou saindo meio que discretamente. Precisa de mais rodagem, precisa de mais confiança. O Daniel entra, mas também meio tímido. O Bahia começou a ser um time que mais se defendia do que atacava. O Atlético de Alagoinhas ficou o segundo tempo muito mais perigoso do que o Bahia. E aí o Bahia acabou terminando a partida, quase no finalzinho poderia ter tomado empate. Resultado final 2-1, é um resultado de alívio, mas ainda assim não conversa. E falando do resultado, Rasta, quem assistiu o raio-x aqui do adversário aqui no canal, esse raio-x aqui, provavelmente viu falar que os últimos 4 placares entre Bahia e Atlético de Alagoinhas foi o quê? Foi qual resultado? Foi qual placar? 2-1, ou para um lado ou para o outro. Qual foi o placar desse jogo? Qual foi o placar desse jogo? Se eu apostasse que o jogo ia ser 2-1 pro Bahia, não seria 2-1. Não sei, poderia ser 2-1 trocado lá ele. Enfim, o Bahia venceu, mas ainda assim continua na mesma situação. Na rabeira da tabela, na penúltima colocação, com 4 pontos agora.
O Campinense, que é ali o último colocado com ponto, ainda joga na rodada, vai ter a chance de ultrapassar o Bahia, inclusive, porque se ele acabar vencendo, acho que a partida dele é contra o Fluminense do Piauí. Ele vai visitar o Fluminense do Piauí. Se ele acabar vencendo por uma diferença de mais de um gol, ele assume a 7ª colocação e o Bahia vai ser o último colocado da tabela. O próximo adversário do Bahia será o Sport, o jogo será na Ilha do Retiro, teve uma mudança para o Batistão em Sergipe, o Sport chiou pra caramba, vai mover de novo para a Ilha do Retiro e será mais um jogo fora de casa que o Bahia vai ter. E eu espero que mais uma vez ele se respeite, porque se tá tomando o gol de Atlético de Alagoinhas, que não ganhou de ninguém, não empatou de ninguém, imagine dos times que até tem mais qualidade que o Atlético de Alagoinhas. A gente já viu aí como foi que aconteceu contra o Fortaleza. Aliás, o próprio Fortaleza ajudou o Bahia nessa rodada, acabou vencendo o CSA também por 3-0, deixou ali o CSA alcançável com uma diferença só de 1 ponto para o Bahia, com 5 pontos. E aí a gente tem agora uma certa esperança de que possa conseguir se classificar. Não é nada difícil se você for colocar no papel, mas só que em campo a gente está vendo o Bahia tomando pressão do Atlético de Alagoinhas. Então, o que esperar desse Bahia? Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!